Olá, meus amados. Neste momento eu estou passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero trazer um livro aqui também. Quero estar lendo, né, um livro, mais um dos meus livros de autoajuda, que é este aqui, O Poder da Paciência em Tempo. O Poder da Paciência é o nome do livro. É da missionária J. Ria. Este livro é um verdadeiro presente para o mundo. Richard Carson é o autor de Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Então eu quero estar lendo este livro para vocês mais uma vez, porque esse livro também tem coisas muito boas, né, para nós, que hoje nós não temos mais paciência, né? O mundo está correndo cada vez mais e as pessoas não têm tempo para parar, para conversar, para dar uma. Não tem paciência com as crianças, não tem paciência com os pais, não tem. As esposas não têm mais paciência com os maridos não têm paciência com as esposas, né? Nós não temos paciência também com as pessoas, com ninguém, não temos paciência de estar numa fila de banco, né? Tá tudo muito corrido, né? E as pessoas estão cada vez mais apressadas. Então, esse livro vai falar sobre isso, né, amados? Eu quero estar falando, né? O autor desse livro está falando vários assuntos aqui, né? E eu quero estar lendo mais uma vez, né, um livro. Eu falei para vocês que eu ia gravar, né, alguns achar na minha estante alguns livros, né? E eu achei vários livros aqui, eu até trouxe aqui para perto de mim que eu estarei, né, não hoje, mas hoje eu estarei lendo este, né, falando um pouco deste livro, porque é muito importante, né, amados? Nós temos que estar sabendo, né, do que está acontecendo no mundo, nós temos que saber o que está se passando com nós. Então, esses livros, né, desses autores que eles escrevem assuntos, né, que é do nosso dia a dia, né, que eles também viveram e vivem, talvez, né, e que superaram. Então, uh, quando eu tomei essa atitude, né, de estar gravando estes vídeos, foi para isso, né, para poder ajudar. Eu comecei falando, como vocês já me conhecem, talvez que já me visitaram no meu canal. Se não me visitaram, mas vão lá, visita aqui, se inscreva no meu canal, dá um joinha, né? Curtam, né? Curtam e compartilhem com as pessoas para que as pessoas possam estar também se inteirando, né, de vários assuntos, né, que eu estarei falando aqui. Ontem ainda esta noite eu tive uma insônia, mais uma das minhas insônias, né? Porque como vocês sabem, né, amados, eu já falei aqui que eu sou bipolar, né? E então tem dias que eu tô bem, outros dias não estou. Tem dias que eu durmo bem, outros dias não. E esta noite foi uma das noites que eu não dormi bem, novamente. Mas eu fico, então, o que que eu faço? Eu troco o dia pela noite, né, mas então o que que eu faço? Eu fico lendo livros, lendo a palavra de Deus, fico né, na internet, fico olhando vários vídeos, né, para estar trazendo assuntos, procurando assuntos, vários assuntos, me inteirando, né, de muitas coisas para poder trazer para vocês, né, porque ainda ontem eu estava olhando um psiquiatra, né, que estava num programa e ele estava falando, né, sobre suicídios das pessoas que têm, né, depressão e bipolaridade, sabe, que o mês de setembro que encerrou, né, ontem, foi o mês do suicídio, prevenção dos suicídios, que ele falou que
só perde para suicídios é o trânsito, que mata mais pessoas. Então, o suicídio está em segundo lugar em mortes, né, no nosso país. Não é só no nosso país, tá? Fora do nosso país, no mundo inteiro, né, amados? As pessoas estão, como eu já falei nos meus vídeos anteriores, as pessoas não têm depressão, outros são bipolares e não sabem, outros têm aquela outra doença que é a borderline, que é a doença da Monique Eves. Então, que é diferente um pouquinho da bipolar. E as pessoas, a maioria hoje, da criança ao idoso, né, tem depressão. E muitas vezes a gente não entende, né, porque as pessoas são rabugentas, porque as pessoas não têm paciência, ou porque as pessoas são eufóricas, porque as pessoas às vezes estão emburradas, às vezes mudam de ideia. Né? A gente acha que é a personalidade da pessoa, mas não é só a personalidade da pessoa. A pessoa tem depressão e a depressão é uma doença, né? E não tem cura, né, amados? Ontem eu falei, eu trouxe um vídeo, meu vídeo anterior a este, fala sobre isso. Então eu estou me inteirando de muitas coisas, né, que eu estou aprendendo porque eu tenho essa doença, então eu quero aprender, né, para estar sabendo lidar com essa situação, assim como vocês também, né, mas aqueles que eu sei que muitas pessoas do outro lado aqui têm depressão e muitas não sabem lidar com essa situação, e nem a família também sabe lidar, porque como esse psiquiatra falou, a ajuda da família é muito importante, né? Quando uma pessoa está depressiva, quando a pessoa sofre de depressão. Sei que não é fácil conviver com uma pessoa, né? Principalmente uma pessoa idosa, né? As pessoas não têm paciência, né? Mas nós temos que estar, aqueles que não têm depressão, né? Tem que procurar a entender essas pessoas. Um outro vídeo que eu estarei gravando, eu quero falar da história, do testemunho de de uma autora, a Storni, a Storni Martin, que ela fala no livro dela sobre o perdão e cura. Este livro aqui, ó. Eu quero estar falando desse livro aqui também, o testemunho dela, né? Que é muito maravilhoso, que a mãe dela tinha depressão profunda e ela sofreu muito, né? Porque a mãe dela ela era má, ela descontava nela, né? Então ela teve uma vida assim terrível, né? Por causa da doença da mãe. Então eu quero estar lendo este livro aqui também, falando e comentando um pouco sobre este livro, que é uma história real, né, que aconteceu com ela. Hoje ela é uma pastora abençoada, Deus transformou a vida dela. Então ela escreveu a história dela, que é perdão e cura, porque depois que ela perdoou a mãe dela, ela foi curada. E que ela não entendia o porquê da mãe dela, né, agir da maneira que ela agia. E no final das contas, quando ela conheceu Jesus, ela foi para as drogas, ela fez horrores na vida dela, né? Por conta da doença da mãe, que ela não entendia, e a mãe dela judiava dela, e ela não entendia a mãe dela. Então ela começou a pegar ódio da mãe dela, e ela começou tentou suicídio, fez um monte de coisas erradas, e no final ela conheceu a Deus, né? E foi liberta. E ela, no final, né, quando a mãe dela estava morrendo, ela perdoou a mãe dela, porque ela entendeu a doença da mãe dela. Isso há muitos anos, muitas pessoas não entendiam, não sabiam o que era depressão, o que é bipolaridade. Né? Hoje a gente sabe que a depressão está ligada a muitas coisas, né? Então uma delas que está ligada à depressão é a impaciência, né? As pessoas não têm paciência. Então eu estarei lendo agora o livro, o primeiro capítulo deste livro aqui, para nós poder entender um pouquinho, né, deste livro. E eu também aconselho a vocês a comprar este livro, que é um livro muito bom também. Então começa assim: como essa virtude antiquada pode melhorar a sua vida.
Querido Deus, rezo pedindo paciência e eu quero imediatamente, né? Então, a pessoa falou, né? Que é o Oren Arnold. Ele disse: Querido Deus, rezo pedindo paciência. Eu quero imediatamente. Nós pessoas, elas querem paciência, elas pedem paciência, né? Porque muitas vezes elas não entendem por que elas não têm paciência, né? As pessoas, a gente mesmo, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência, tanto eu tenho vários livros na minha estante, como eu já falei para vocês nos outros vídeos, e eu não tenho paciência de ler um livro até o final. Muitas vezes eu vou lá no final do livro, eu leio o começo e o fim, né? O começo, meio e fim. Eu não tenho paciência de ler assim, ó, todos os capítulos. Por isso que para mim, como eu já falei, vai ser muito bom, tá sendo muito bom esses vídeos, porque ao mesmo tempo, né, que eu estou ajudando vocês, eu estou ajudando a mim mesmo, porque daí eu escuto os meus vídeos, aquilo que eu li, que eu passei para vocês, e eu assimilo melhor, porque quando a gente lê, a gente não assimila tanto quanto a gente escutar, né? Então, é muito bom. Ô, amados, vocês estão vendo? Lembra que eu falei para vocês que eu ia vir com o meu cabelinho curto, como eu disse, eu tenho um hábito, né? De cortar o meu cabelo por conta da minha depressão, da minha bipolaridade. Olha o que eu faço no meu cabelo. Ó, eu corto bem curtinho meu cabelo. Quando eu tenho qualquer contrariedade, né? Vocês já me viram aqui de turbante, já me viram de peruca, né? Com cabelo comprido. E eu disse para vocês que aquele cabelo não era meu no último vídeo que eu gravei. E eu disse para vocês, prometi para vocês que eu estaria no próximo vídeo com o meu próprio cabelo, né? E estou aqui, ó, com o meu próprio cabelo. Esse é meu cabelo, ó. Meu marido tem pavor, né? Meu marido quer que eu deixe meu cabelo crescer e às vezes eu corto, às vezes ele tá mais compridinho, fica mais bonitinho, mas hoje ele tá bem curtinho, né? Mas então eu tenho que, olha, ele parece o couro cabeludo, isso que eu pintei meu cabelo essa semana, porque eu tenho que pintar quase que toda semana meu cabelo para não aparecer, né? O couro cabeludo, porque a raiz do meu cabelo já está branca, né? Então eu pinto de preto para não aparecer, que daí pinta o couro cabeludo e parece que eu tô com mais cabelo, né? Mas essa é as artes que eu faço por conta da minha bipolaridade, né? Parece ser engraçado, né? Mas não é. Porque isso tem atrapalhado muito a minha vida, né? Com meu marido, com os meus familiares, que as pessoas não entendem, né? Que acham que a gente faz isso porque a gente quer, mas não é porque a gente quer. Então isso é um vício que eu tenho, não é hábito e como é que a gente diz, é tipo um vício, né, amados? Porque eu corto, eu não posso ver uma tesoura, né? Eu tenho que esconder as tesouras, porque quando eu tô em depressão, quando eu tô com alguma contrariedade, eu corto o cabelo e mudo as coisas tudo de lugar da casa. Eu arrasto os móveis, troco tudo de lugar. Nunca tá na mesma posição os móveis da minha casa. Então, e o meu cabelo é a mesma coisa, né? Eu tenho que. Parece que se eu cortar o cabelo, eu mudo, né? A minha expressão. Isso é uma maneira de fuga, né? Eu gosto do meu cabelo assim, eu me sinto mais jovem, só que o meu marido não aceita, então é difícil, né? Então, para não entrar em contenda com ele, para não desagradar ele, né? Então eu tenho lutado para deixar o cabelo crescer, mas quando ele tá um pouquinho grande, né? Aí lá vem uma contrariedade, eu vou lá e corto meu cabelo. Entro para dentro do banheiro e corto meu cabelo. Eu mesmo corto. Então é uma luta diária, né, mas eu sei que um dia eu vou vencer. Não sei quando, mas Deus sabe quando, né? Uma hora eu venço, em nome de Jesus. Tá, amados? Então esse eu prometi para vocês, né, que eu ia estar vindo com o meu cabelo assim, né? O meu próprio cabelo, então esse é meu cabelo mesmo, meu cabelo natural. Essa sou eu mesmo. Então é isso aí, amados. Eu espero que vocês não. Se você gostou, dá uma curtida aí. Se você gostou, comenta aí o que vocês acharam. Qual é a melhor que vocês acham que eu fico, ou de peruca, ou de cabelo curto, assim, com o meu natural, ou de turbante, né? Até para me incentivar, né, amados? Para me sentir melhor, né, amados? Eu conto com a ajuda de vocês também, tá?
Então vamos lá para o livro, vamos ler aqui como melhorar, né, a nossa vida através da saber lidar com a paciência também. Nós temos que também ter paciência, né? Porque se nós não tiver paciência, daí nós estamos ralados, né? Como diz o ditado, estamos fritos. Então começa assim no capítulo 1. Alguns McDonald's prometem entregar o pedido em até 1 minuto e meio, ou o lanche é grátis. A duração média da consulta de um médico é de 8 minutos. Um remédio vendido sem receita médica é anunciado para mulheres que não têm tempo para uma infecção vaginal. Mesmo falando de assuntos complexos atualmente, os políticos levam apenas 8,2 segundos para responder a uma pergunta. Um popular buffet em Tóquio cobra por minuto. Quanto mais rápido você comer, menos pagará. O presidente da divisão de computadores portáteis do Hitachi motiva seus trabalhadores com o lema "A velocidade é Deus, o tempo é o diabo". Os construtores de prédios altos descobriram um limite para o número de andares, a quantidade de tempo que as pessoas estão dispostas a esperar pelos elevadores. 15 segundos é o tempo de espera ideal, e se ele se prolonga para 40, ficamos impacientes. A grande maioria das pessoas passa hoje a vida correndo de um lado para o outro. Estamos em constante movimento e esperamos que tudo e todos que nos cercam também ande mais depressa. Qualquer ritmo mais lento nos deixa exasperados. Sofremos da doença da pressa. Né? Sei que a tenho. Não consigo suportar o tempo que o meu computador leva para ligar. Se demora mais de 2 minutos, fico absolutamente tensa e me descubro com o maxilar cerrado e o corpo contraído. Sou aquele tipo de pessoa que aperta o botão do elevador mais de uma vez para fazê-lo vir mais depressa. E no micro-ondas eu uso o botão 1 minuto para que é mais rápido do que digitar o tempo, porque é mais rápido que digitar o tempo. Esse é o grau da minha doença. Certa vez fui à loja onde costumava tirar fotocópias. Estava na fila esperando para pagar. O jovem atrás do balcão procurava ajudar uma velhinha a descobrir como enviar um embrulho para o seu neto. Havia uma outra pessoa na minha frente na fila. Meu monólogo interior foi assim: como eu odeio filas! Por que eles não colocam mais ajudantes aqui? Eu resmungava. Por que pelo menos não coloco cartazes com o valor de cada cópia para que eu possa pagar sem precisar esperar? 1 minuto se passou, mais resmungos. Como eu detesto esperar. Tenho coisas mais importantes para fazer. Não posso ficar parada aqui. Preciso de chegar em casa para escrever meu livro sobre paciência. É exatamente assim também que eu sou, amado. Eu também não tenho paciência, né? Eu tenho um filho, amado. O meu filho mais velho que é exatamente, ele resmunga quando ele vai no lugar. Ele resmunga o tempo todo, porque que as pessoas têm que andar ligeiro, que as pessoas têm que fazer ligeiro. Muitas vezes ele nem tem nada para fazer, mas ele não tem paciência, né, de esperar. Então, muitas pessoas têm esse problema também, né, amados? Eu sou uma delas. Então, essa autora aqui, ela tá falando sobre ela, né? Não aguentei mais, saí intempestivamente do meu lugar da fila. Quanto é a cópia? Perguntei. 10 centavos, respondeu o jovem atúrdido. Depois de jogar no balcão uma nota de $1 para pagar minha compra de 40 centavos, saí apressadamente da loja. Só me dei conta do absurdo da situação quando estava dentro do carro indo embora. Imagina. Outro nome para a doença da pressa é a impaciência. E eu estou certa de que não sou a única pessoa que a possui. A fúria no trânsito, a violência de todos os tipos, as explosões de raiva no trabalho, o divórcio, os gritos com os filhos, todos esses comportamentos e muitas outras doenças no mundo podem estar relacionadas, pelo menos em parte, à falta de paciência. Certamente o estado da Califórnia colocou cartazes nas estradas com os dizeres: diminua a velocidade nos trechos com obras. Trata-se de uma campanha para fazer os motoristas diminuir a velocidade de 100 para 80 km por hora nesses locais.
porque muitos operários estão morrendo atropelados. A propaganda informa que para o motorista a diferença de tempo entre essas duas velocidades é de apenas 10 segundos. Pessoas estão morrendo porque não estamos dispostos a chegar em algum lugar 10 segundos mais tarde. A minha mãe sempre dizia que a pressa traz o devagar, né? Na verdade, parece que quanto mais depressa tudo anda, mais impaciente ficamos. Isso se torna um problema, porque a vida inevitavelmente nos impõe certo grau de atraso sob a forma de filas, engarrafamentos e sistema de mensagens automatizadas. O problema fica mais grave se pensarmos que os desafios mais complexos, doenças, incapacitação, conflitos de relacionamentos, crises no trabalho, assuntos ligados às funções paternas e maternas, construção de convivência no casamento, para citar apenas alguns, exige que pratiquemos a paciência, não apenas para enfrentá-los, mas para adquirirmos mais amor e sabedoria. Sem paciência não podemos aprender as lições que a vida nos ensina e não conseguimos amadurecer. Permanecemos naquele estágio de bebês irritadiços, incapazes de adiar as vontades passageiras e de nos dedicarmos à busca do que é verdadeiro, do que verdadeiramente desejamos. Paciência. Se quisermos viver de forma mais completa e intensa, não fazendo tudo às carreiras, é fundamental praticarmos a paciência. Paciência com nós mesmos, com as outras pessoas e com as grandes e pequenas circunstâncias da vida. Constato que estamos todos ansiosos para colocar mais paciência em nossas vidas, porque quando conto que estou escrevendo um livro sobre este assunto, as pessoas me repetem enfaticamente: preciso disso. Nunca se precisou tanto de paciência quanto agora, e nunca o estoque esteve tão baixo. Mas podemos mudar isso. Mudando de atitudes e com um pouco de prática, somos capazes de aprender a utilizar o poder da paciência. Se eu, uma mulher de meia idade, acelerada e perfeccionista, posso fazê-lo, você também pode. É preciso misturar motivação, querer, percepção, prestar atenção à nossa estrutura interna e cultivo prático. Podemos fazer isso porque a paciência é uma característica humana capaz de ser fortalecida. Nós já a possuímos, pois a vida nos impõe uma série de situações que nos obrigam, queiramos ou não, a ser pacientes. O que nos falta é ter consciência do que nos ajuda a ser pacientes, do que provoca a nossa impaciência e do que fazemos quando nossa paciência está no limite. O mais importante é saber que a paciência é algo que você cria, é como músculo. Todos nós temos músculos, mas algumas pessoas são mais fortes do que outras, porque exercitam. Todos nós temos músculo, mas algumas pessoas são mais fortes do que outras porque exercitam mais. O mesmo acontece com a paciência. Este é o tema deste livro. A importância crucial da paciência é o que fazer para nos tornarmos mais pacientes. Compartilho com vocês minhas próprias histórias, assim como noções de sabedoria sobre assuntos colhidos do mundo inteiro através dos séculos. Esse livro nasceu da minha busca para dar significado à vida e do meu desejo de ajudar os outros a fazer o mesmo. A origem deste livro remonta a 10 anos, quando uma editora executiva da Cornari Press publiquei um pequeno livro chamado Gestos de Bondade, uma coletânea ao acaso, no qual reuni histórias reais de pessoas, de pequenos atos de bondade para com os estranhos. Só me dei conta da importância daqueles relatos quando recebi uma montanha de cartas de pessoas me contando suas histórias, descrevendo a alegria que tinham vivenciado ao praticar ou receber aquelas ações. A carta que jamais esquecerei foi a de um aluno de ensino médio que disse que ia se matar, mas quando leu o livro sentiu que talvez valesse a pena viver.
Fiquei fascinada a ver como a prática da bondade pode gerar felicidade e decidi escrever uma série de livros sobre o assunto. Comecei também a procurar ser mais gentil com os estranhos e com as pessoas mais próximas, e constatei que isso me fazia muito mais feliz. Então me fiz a seguinte pergunta: se a bondade pode traduzir efeitos tão positivos, quais são as outras qualidades que podem conduzir os resultados semelhantes? Focalizei minha atenção na gratidão e descobri que quanto mais reconheço e agradeço tudo o que tenho, mais feliz e menos inquieto eu fico. Voltei a escrever sobre minhas experiências em O Poder da Gratidão e novamente recebi muitas cartas e dessa vez sobre o assunto deste segundo livro. Seguiu-se naturalmente a generosidade e o ato de darmos nossos recursos e nos doarmos às outras pessoas. Depois de o coração generoso, resolvi dedicar-me a estudar a paciência. Verifiquei então que quanto mais a cultivamos, mais felizes e tranquilos ficamos, mesmo quando as coisas não saem do jeito que queremos. Se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, poderia ter esperado calmamente pelo talvez 5 minutos necessários para pagar as cópias na loja. Evitaria aqueles sentimentos negativos de irritação e de raiva que me envenenaram, e eu não teria desconcertado as outras pessoas que estavam lá. Minha pressão sanguínea permanecia baixa, meu sistema imunológico mais forte, e eu me sentia muito melhor, mas mesmo enquanto esperava. Na verdade, quanto mais estudo e exercito a paciência, mais a vejo como um fator crucial para termos ou não uma vida satisfatória. A paciência nos dá autocontrole, capacidade para parar e usufruir mais plenamente o momento presente. A partir daí, nos tornamos capazes de fazer escolhas sábias. A paciência nos ajuda a ser mais amáveis com os outros, mais confiantes nas circunstâncias de nossas vidas e mais capazes de obter o que queremos. Ela constantemente nos recompensa com os frutos da maturidade e da sabedoria, relacionamentos mais saudáveis, melhor qualidade de trabalho e, sobretudo, maior paz de espírito. Ela consegue esse milagre reunindo 3 qualidades essenciais da mente e do coração: persistência, serenidade e tolerância. Né? Então, ela diz aqui: mantenha-se firme o poder da persistência. A paciência nos dá firmeza e a capacidade para caminharmos em direção a nossos objetivos e sonhos. Uma recente pesquisa sobre a inteligência emocional demonstra que o efeito da persistência pode ser igual ao de muitos pontos de QI. Por serem treinados desde cedo para persistir, os estudantes asiáticos têm um desempenho melhor do que a média dos americanos, estando proporcionalmente representados em maior quantidade nas principais universidades e em profissões mais intelectualizadas. São inúmeras as histórias de pessoas que persistiram apesar das incertezas, antes de finalmente alcançarem um grande sucesso. O Walt Disney, por exemplo, foi rejeitada 302 vezes antes de conseguir um financiamento para a Disneylândia. George Lucas utilizou seu próprio dinheiro para produzir Guerra nas Estrelas, porque ninguém acreditava no seu projeto. Quando o filme foi finalmente lançado, ele estava completamente falido, mas acabou ficando mais rico precisamente por não ter conseguido vender os direitos do filme, nem os de suas até então improváveis continuações. Perseverar pacientemente apesar dos obstáculos não significa obrigatoriamente que conseguiremos obter incríveis recompensas. O que o Walter Disney e George Lucas colheram, mas a paciência com certeza aumenta a probabilidade de conseguirmos concretizar nossos sonhos, quaisquer que eles sejam. Sem motivo para se estressar, o poder da serenidade.
A paciência também nos proporciona paz de espírito. Quando a cultivamos, nosso estado interior se assemelha mais a um lago tranquilo do que a um rio turbulento. Em vez de ficarmos com raiva, em pânico ou ansiosos nas inevitáveis situações de estresse, um voo cancelado, um prazo final perdido para um colega de trabalho, o marido ou a esposa que se esquece de fazer algo que lhes pedimos, nos tornamos capazes de analisar essa situação por uma perspectiva que nos permite manter a serenidade. Adotando essa atitude, em vez de sermos desagradáveis, resmungando, reclamando e aborrecendo todos os que nos cercam, passando-nos a ser pessoas com que os outros podem contar sempre que a precisarem. O padre jesuíta e escritor Antônio de Mello dá bem a ideia dessa atitude quando escreve: está tudo bem, embora esteja um caos, está tudo bem. Se somos pacientes, conseguimos manter a calma em nosso íntimo. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, confiamos na capacidade que temos de lidar com a situação, com situações que se apresentarem, e essa confiança nos dá uma grande paz de espírito. Gosto da palavra autocontrole, que para mim é sinônimo de paciência. Com paciência nós nos controlamos, em vez de nos deixarmos dominar por nossas emoções. Temos liberdade interior para escolher como reagir a um determinado acontecimento. A paciência é como a guilha de um barco. Ela nos permite manter a estabilidade nos mares mais revoltos da vida, enquanto continuamos a nos mover na direção que desejamos. O poder da aceitação. A paciência também nos ajuda a aceitar os obstáculos do caminho e nos permite reagir aos desafios do cotidiano com coragem, força e otimismo. Um negócio perdido, decepções no amor, uma incapacidade séria e preocupações financeiras são alguns dos problemas que talvez tenhamos de enfrentar ao longo da vida. Ser paciente nessas circunstâncias não significa gostar dos golpes que recebemos, mas reconhecer que eles fazem parte da vida e que, apesar do sofrimento que provocam, não devemos optar pela amargura, pela vingança ou pelo desespero, e sim arregaçar as mangas e enfrentar o desafio com esperança. A aceitação que vem com a paciência também nos ajuda a compreender os outros, por entender que, como seres humanos, todos temos limitações. A paciência nos dá a capacidade emocional de reagir com bondade e de sentir compaixão. Você demonstra ter paciência quando cuida com carinho de pais idosos que não são capazes de reconhecer a sua dedicação, ou quando explica pela enésima vez e com toda calma a uma criança irrequieta porque ela não pode subir nos móveis. São certamente situações que você preferiria não vivenciar, mas a paciência lhe dá a capacidade de compreender que há seres humanos imperfeitos que, como você, apenas querem ser felizes. Ao aceitarmos os outros como são e a vida como ela se apresenta, a cada momento damos prova de nossa força e de nossa beleza interior. É fácil ser tolerante quando tudo está bem, mas ao demonstrar paciência, quando as coisas não são do jeito que queremos, revelamos a nossa melhor dimensão como ser humano. Pare um momento para refletir sobre uma ocasião em que você usou o poder da paciência. Quais eram as circunstâncias? Você conseguiu acalmar uma situação que poderia ser explosiva? Em vez de ter ataque de raiva, tratou com consideração uma pessoa de quem você gosta? Procurou compreendê-la? Reivindicou seus próprios direitos, protestou contra uma injustiça firmemente, mas com serenidade? Como é que se sentiu? O que ajudou você a ter paciência? Quais foram as consequências? Então ela nos pergunta, né? Faz essas perguntas. Agora pense numa ocasião em que alguém teve paciência com uma atitude sua. Como essa pessoa tratou você? Como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu? O que você aprendeu com a experiência? E o que fez?
A paciência é uma virtude tão valiosa que todas as religiões nos oferecem exemplos a seguir. Os seguidores do Buda aprenderam que a prática da paciência é uma das maneiras de alcançar a sabedoria, além de ser um dos atributos de Deus do Corão. No Antigo Testamento, Jó e a personificação da paciência e os novos cristãos são inspirados pela vida e pelo sacrifício de Jesus Cristo. A impaciência é um hábito, a paciência também. Para mudar um hábito, precisamos estar motivados pela certeza de que o novo comportamento nos trará recompensas. Depois, precisamos ter a disposição para encorajar a mudança que queremos operar. Por fim, precisamos das ferramentas da mudança, experimentar novos comportamentos e analisar os efeitos que eles nos exercem em nossas vidas. Neste livro você encontrará inúmeras maneiras de cultivar a paciência, especialmente nas situações mais comuns e estressantes do cotidiano. Enfrentar filas ou engarrafamentos, trabalhar com um chefe autoritário, cuidar dos filhos, lidar com os pais idosos, esperar uma pessoa que se atrasou, aguardar a chegada do amor. Leia este livro bem devagar, refletindo sobre sua própria experiência, e não procure adotar todas as sugestões de uma só vez. Comece experimentando uma ou duas que lhe parecem mais atraentes. Eu sugiro várias porque não sei quais serão os mais eficazes para você. Não se culpe quando, apesar de todos os esforços, você perder a paciência. Esta é uma mudança que requer prática a tempo. Eu venho praticando conscientemente a paciência há alguns anos e mesmo assim há ocasiões que chego a explodir. Veja como uma companheira de viagem. Nessas páginas eu lhe estenderei a mão, juntos exploraremos usando a paciência, maneira de nos tornarmos mais serenos, mais fortes, mais justos, mais afetuosos e mais capazes de serem felizes e fazer felizes os que cruzam o nosso caminho. Eu oro que este livro ajude você a expandir a paciência que está no seu coração para que nossos esforços espalhem como ondas cada vez maiores no mundo. Então, este livro que eu li aqui para vocês, ele vai estar falando a partir daqui. Esse foi só o prefácio do livro. E aí, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês verem do capítulo 2, para vocês entenderem um pouco mais do que eu li, dessa parte do livro que eu li. Os dons da paciência. Se há alguma coisa que dá sabedoria à alma, é a paciência. Qual era o segredo dos mestres que realizaram grandes coisas, inspiraram muitas pessoas e ajudaram muitas almas? O segredo delas era a paciência. Antes de começarmos a aprender qualquer coisa, sempre queremos saber a razão de fazê-lo. Como o aprendizado requer esforços, precisamos saber se valerá a pena despender a energia necessária. Vamos então falar, em primeiro lugar, das recompensas que podemos obter com a força para nos tornarmos pessoas mais pacientes. A paciência gera excelência. Talento significa uma enorme paciência. Entre muitas coisas que Thomas Edison inventou, talvez a mais conhecida e a mais importante seja a lâmpada. Enquanto lutava para chegar a um resultado, ele dizia: eu não fracassei 700 vezes. Eu não fracassei nem uma única vez. Eu consegui provar que essas 700 maneiras não funcionam. Quando tiver eliminado todas as maneiras que não funcionam, descobrirei a que funcionará. Há anos eu reflito sobre a paciência, mas foi só nos últimos meses que comecei a perceber a relação entre paciência e cultivo da excelência. É assim que Eric Hoffer a define. Na essência de cada verdadeiro talento há uma consciência das dificuldades inerentes a qualquer realização e uma certeza de que, como a persistência e a paciência é algo importante, com a paciência, persistência e paciência, algo importante será realizado. Portanto, o talento é uma espécie de tenacidade. Jorge Luiz Letter de Buffon estava se referindo à mesma
coisa quando escreveu: a genialidade nada mais do que uma aptidão maior para a paciência. Esses pensadores nos lembram que a genialidade precisa ser cultivada. Devemos aperfeiçoar um dom repetidamente, pintar, escrever, entender o funcionamento de um computador, jogar golfe, amar, criar os filhos. Somente com muita dedicação conseguiremos realizar nosso potencial. E isso só é possível quando temos paciência com o nosso progresso, por mais lento que ele seja. Um estudo recente confirma isso. Um pesquisador da Universidade da Flórida descobriu que, em média, são necessários 10 anos de prática para adquirir perícia de um especialista. Isso requer muita paciência. Há 2 anos, o Instituto Gallup apresentou um estudo pioneiro sobre a excelência. Numa pesquisa com cerca de 2 milhões de entrevistados, o Instituto chegou à conclusão de que as pessoas que se sobressaem conhecem seus pontos fortes e investem neles. Elas não se preocupam em desenvolver seus pontos mais fracos, concentrando esforços em suas aptidões especiais até serem maximizados. Assim como o vinho que vai ficar cada vez melhor à medida que envelhece, também a paciência com o tempo vai atingindo todo o seu potencial. Praticando-a, podemos oferecer nossa contribuição especial ao mundo, e é recebendo o que cada um tem de melhor o planeta. E recebendo o que cada um tem de melhor, recebendo o que cada um tem de melhor que o planeta progride. É isso aí. A paciência, então, né? Eu vou ler só até aqui, amados, porque senão vai ficar muito comprido. E depois, outra ocasião, eu estarei trazendo novamente mais um pedaço deste livro para não ficar cansativo, né, amados? Eu ficar só lendo para vocês. Compre também este livro, né, amados? É da mesma editora daquele livro que está no meu. Eu acho que é do Max Lucado. Não, do Max Lucado não, agora não lembro agora, do que eu trouxe há pouco tempo, do Augusto Cury, que é da editora Sextante também, ó. Também tá também na mesma editora, a editora Sextante. Basta cadastrar-se diretamente no site www.sextante.com.br. Então você pode estar adquirindo este livro, né? O e-mail é atendimento@sextante.com.br. Então você poderá estar adquirindo este livro aqui, O Poder da Paciência, né? Que é da MJ Rian. Né? Então é um livro, vocês viram que é um livro maravilhoso, né? É como diminuir a pressa e ter mais felicidade, sucesso e paz no nosso dia a dia. Então, esse livro também é um livro maravilhoso, né? Entre tantos dos que eu estou lendo aqui. E tem vários livros aqui que eu quero estar lendo, né? Que também eu estarei lendo este livro aqui também, Quem Mexeu no Meu Queijo, que é do Spencer Johnson. Quero ler esse livro aqui também, O Poder da Esposa que Ora, que esse também é um livro maravilhoso. Tenho este livro aqui também, de Maurício Zagari, ó, Perdão Total também, ó, também é um livro maravilhoso, que eu já li também um pedaço. Tem esse aqui também do Augusto Cury, Família, ó, esse também é um livro também do Augusto Cury. E tem este aqui também da Augusto Cury também, Quem Vence Sem Riscos Triunfa Sem Glória. Também este também é um livro do Augusto Cury. Esse aqui já de superação eu já li alguma parte para vocês. Também tem esse que eu já li ontem, As 12 Semanas, né? Que eu já trouxe aqui. Eu tenho outro livro aqui também Sem Medo de Viver. Esse aqui eu estarei gravando logo um vídeo também dele. Que é falando também redescobrindo uma vida de tranquilidade e paz interior. Eu estarei gravando outro vídeo, né, falando a parte desse livro aqui, que vai nos ajudar bastante, né, mas espero que você tenha sido ajudado, né,
que algumas palavras deste livro, que você possa estar comprando também este livro, né, amado, e que ele possa ter te ajudado, te trazido né, esclarecimento, né, sobre a paciência, né, para que nós venhamos ter mais paciência, né, vamos ser mais pacientes com nossos pais, vamos ser pacientes com os nossos filhos, vamos ser mais pacientes com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos familiares, né, amados? E com as pessoas também, né, amados? Vamos ser pacientes com as crianças. Eu hoje à tarde ainda eu tenho 2 netos, né, que são da mesma idade, que são pré-adolescentes, e eles, né, eles estão na fase da bobice, né, que eu digo, tudo eles acham graça, e parece que eles chegaram na idade de 12 anos, agora parece que eles querem voltar a ser menor, né, voltaram a fazer coisas que eles fizeram quando eles tinham 5 anos, 6 anos, né, então eles gritam, eles jogam bola e dão risada, e às vezes eu perco a paciência, né? Não é fácil, porque um mora comigo e o outro mora do lado, então eles estão sempre juntos, eles são quase da mesma idade, né? Eles têm só 6 meses de diferença, e aí vem os amiguinhos junto, né? E às vezes eu perco a paciência, né? Mas porque eu também tenho essa bipolaridade, eu tenho essa depressão, e tenho uma irritação, e daí às vezes eu fico assim, eu perco a paciência, às vezes eu tenho que contar até 10, né? Às vezes até 50, que não é fácil, né? Mas a gente tem que aprender a cultivar a paciência, né? Porque se nós hoje não tiver paciência, nós estamos ralados, como eu disse no início desse vídeo, né? Porque hoje, em todo lugar que a gente vai, as pessoas assim, ó, são terríveis, né? Para atender, tudo é complicado, hoje é tudo no computador, aí ainda essa semana passada eu fui marcar médico, né, no anexo que nós temos aqui, e eu fui lá e cheguei lá, isso que eu peguei a ficha da prioridade, né, porque eu já tenho 64 anos, e os outros das outras filas lá estavam sendo atendidas e eu ficando, eu já estava impaciente, eu não conseguia mais nem ficar de pé porque eu tenho um problema no pé, e a minha vontade era ir embora. Isso que tinha 3 pessoas na minha frente. E foi difícil, né? Até que aquela mulher daí ela não despachava aquela pessoa que estava na minha frente, e porque ela estava marcando a consulta, daí era no computador, daí caía o sistema. Então aí a atendente já estava também estressada, daí porque a mulher que estava na minha frente, que ela estava atendendo, a mulher já estava estressada também. Olha, em todo lugar que a gente vai é um estresse. As pessoas, umas não têm paciência, outras são pacienciosas demais, né? Ou então a gente vai num lugar, as pessoas estão no celular, né? Elas estão dando mais atenção no celular do que para as pessoas. Então tá muito difícil as coisas, né, amado? Mas então nós temos que aprender a cultivar a paciência, porque ninguém tem paciência, no trânsito, em casa, com a família, em todo lugar que a gente vai, as pessoas não têm paciência. Então isso é muito sério, né? Mas hoje está acontecendo tantos assassinatos, tantas coisas no trânsito, porque as pessoas não têm paciência, né? Por qualquer coisa as pessoas estão brigando. Então a gente tem que aprender a cultivar a paciência para que a gente possa viver em paz, né? Para que a gente possa viver melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero vocês numa outra oportunidade, onde eu estarei trazendo outro assunto, né? Para que não venha cansar vocês só falar de depressão. Eu quero estar falando sobre outro assunto que venha estar te ajudando, em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa, né, ter paciência, né? Em nome de Jesus. Fica com Deus. Até uma outra oportunidade. Tchau e fica com Deus. Amém?